Olá, seja bem-vindo ao canal Prova Técnica e Justiça. Esse canal se dedica a discutir a disciplina do perito e da prova pericial no processo civil judicial. Nesta série de vídeos, estamos começando com as alterações que ocorreram no CPC de 2015 em relação à legislação anterior, que era o CPC de 1973. No momento, o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a suspeição e impedimento do perito. Vocês podem notar aqui que no artigo 138 do CPC anterior, dizia lá que aplicam-se também os motivos de impedimento e suspeição, olhem lá no inciso 3º, ao perito. A palavra perito, ao perito, foi incluído lá em 1992. Significa que os motivos de impedimento e suspeição do juiz também se aplicavam ao perito. Por quê? Porque o juiz escolhia o perito e, portanto, o perito também tinha que manter as mesmas situações de imparcialidade em relação ao processo e em relação às partes. Muito bem. Em 2015, no artigo 148, suprimiram a palavra perito, tiraram a palavra perito, mas a redação, na verdade, foi aperfeiçoada, porque ao invés de perito, eles colocaram no inciso 2º os auxiliares da justiça. Como a gente pode notar, tanto no CPC anterior quanto no CPC atual, o perito é um auxiliar da justiça. Portanto, continua a mesma regra, aplica-se então ao perito os motivos de impedimento e suspeição que também caberiam ao juiz. Nós temos que notar que pela redação do artigo 148, diz lá que a parte interessada, aquele que entende que o perito é suspeito ou impedido, deve arguir o impedimento ou suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída, ou seja, com os documentos ou as provas que ele tem a produzir que demonstra esse impedimento ou a suspeição. E ele deve falar na primeira oportunidade em que couber falar nos autos. Notem que não há um prazo para isso, diz primeira oportunidade. Significa que para os motivos de suspeição, não feita essa arguição na primeira oportunidade, simplesmente ela preclui e, portanto, a parte não pode alegar motivos de suspeição depois, em momento nenhum. Significa que ela acabou aceitando a figura do perito, ainda que ela imagine que ele seja suspeito. Isso não ocorre com os motivos de impedimento. Por quê? Porque impedimento são questões objetivas e que não se resolvem com o passar do prazo, ou seja, elas podem ser arguídas mais tarde, em qualquer outro momento. O problema é o tempo que atrasa o processo e as despesas acrescidas que isso gera. Mas a gente pode perceber aqui que, feito a alegação, se for na primeira instância, o juiz manda processar o incidente, então é um incidente de impugnação ou de impedimento, e ele faz isso em separado, ou seja, ele não suspende o processo principal enquanto ele discute essa questão. O arguido, que é o próprio perito, ele tem 15 dias, inclusive para se defender e apresentar provas se ele achar necessário, dizendo que ele não é nem impedido nem suspeito. Muito bem. Se for feito isso nos tribunais, quem cuida disso normalmente é o relator, mas aqui diz que será disciplinado conforme o regimento interno de cada tribunal. E mais tarde o parágrafo 4º diz aí que essa questão, essa situação não se aplica à testemunha. Por que não se aplica à testemunha? Porque a testemunha deve ser contraditada logo na audiência, logo no início da audiência. Por isso que não se faz esse tipo de incidente. Aqui há um outro detalhe interessante e que nós vamos ver futuramente, que é a situação das partes por consenso escolherem o perito. Essa hipótese não existia no direito anterior, mas agora, até por questão do princípio da cooperação e da possibilidade do negócio jurídico processual, ou seja, as partes podem combinar algumas questões procedimentais, inclusive na prova pericial. Então, se elas escolhem por consenso o perito, não cabe arguição posterior de impedimento ou suspeição. Não faz sentido se ela mesma escolheu e por consenso depois apresentar um motivo qualquer que impeça o perito de prosseguir no processo. Bom, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Obrigado, gente.